Então nesse vídeo assim, a gente vai fazer um diagnóstico, quando é que a gente pode perceber que esse filho adulto ele é irresponsável? Qual é o papel do pai e da mãe para que isso não aconteça? Essas e outras perguntas serão respondidas pela Milene no podcast MR21 que está no ar a partir de agora. Está no ar o podcast MR21, que ajuda você, mãe, a ter filhos obedientes e responsáveis. Eu sou o Roger Palmer, conduzo o podcast, mas quem traz todo o conteúdo, todo o conhecimento para você é a Milene Ferreira. Ela é criadora do método MR21 de educação de filhos, que trata a educação de filhos com base em princípios e também em valores. Nós estamos numa sequência de lives com o tema os prejuízos quando os filhos não são responsáveis. Nós já falamos sobre os prejuízos para a infância, para a adolescência, a juventude ali, e agora a gente vai falar de filhos irresponsáveis adultos. Olha que bacana! Então vai ser hoje o nosso tema. Então nesse vídeo assim, a gente vai fazer um diagnóstico, quando é que a gente pode perceber que esse filho adulto ele é irresponsável? Qual é o papel do pai e da mãe para que isso não aconteça? Essas e outras perguntas serão respondidas pela Milene no podcast MR21 que está no ar a partir de agora. Milene, quando a gente vê um filho adulto que ele é responsável, lembrando que eu olho aqui, tá? Porque eu tenho uma colinha de algumas perguntas aqui, né, Milene? Então, assim, quando a gente vê que um filho ele é adulto, né, e é um adulto irresponsável, a gente pode dizer que assim, não foi ensinado responsabilidade para esse adulto na infância e na adolescência dele? Essa é uma das possibilidades. Diga-se de passagem, Roger, acredito que seja a principal. Claro que existem alguns fatores que podem contribuir para que essa, agora então adulto, mas antes criança, não tenha desenvolvido essa competência, essa habilidade. Porque responsabilidade nós podemos classificar tanto quanto um valor, tanto quanto habilidade e competência. Então, assim, eu acredito, Roger, que os pais não terem ensinado isso, não ter desenvolvido isso nos filhos, pode ser o principal fator, mas claro que se tratando de seres humanos em processo de formação, podem existir outros fatores. No entanto, a experiência tem me mostrado que o principal fator, Roger, é exatamente os pais não desenvolverem isso nos filhos. Então, eu fico assim, impressionada como que essa questão da responsabilidade, ela em si, ela pode ser classificada tanto quanto um valor, um princípio que os pais passam para os filhos, pode ser classificada como uma competência, como uma habilidade a ser desenvolvida. Então não é algo que a criança nasça com ela, entende? Não é algo que vai naturalmente ser desenvolvida. Claro, a gente sabe que existem exceções, mas de regra é algo que precisa ser desenvolvido pelos pais, pela família, assim por diante. Então fica meio complicado pensar e deixar que a vida se encarregue de ensinar a responsabilidade para o filho, né? Não dá para pensar assim, né? De jeito nenhum, Roger, de jeito nenhum. Como eu disse, eu tenho falado frequentemente, por exemplo, com relação à conduta dos pais, o exemplo dos pais. Ser exemplo para os filhos no que diz respeito à responsabilidade, à ética, é extremamente importante, mas só o exemplo não basta. É o conjunto de fatores, como nós temos falado, é a questão de ser exemplo para que aquilo que você vem a falar, que você precisa falar, tem que estar coerente com a sua prática. Mas o exemplo aliado à conversa, ao diálogo, àquela educação intencional que aproveita as circunstâncias para estimular, desenvolver a responsabilidade, ela é fundamental. E quando os pais simplesmente esperam, né, são os pais silvestres, que esperam que a natureza dê conta, que a vida vai dar conta do seu percurso. Quando ele for maior, quando ele for um adulto, ele vai entender e vai fazer as coisas maravilhosamente bem, vai ser um adulto responsável. Será? Será que vai? Porque daí o que acontece? A criança, ela não teve nenhum treino. Hoje existe, Roger, um fator bastante atenuante, que é o que nós temos falado também com frequência aqui, que é a superproteção dos pais. Nós sabemos que os pais superprotegem porque querem o melhor para os seus filhos. Eles querem livrar os filhos das frustrações, de ter que sentir algum desconforto para resolver alguma coisa.
Aí, por conta disso, os pais resolvem pelos filhos e para os filhos, em busca da felicidade. Mas sabe qual que é o objetivo maior? O sucesso desse filho. Só que, ironicamente, essa superproteção justamente não desenvolve competências e habilidades para se alcançar esse sucesso, para se atingir. O que seria ser um adulto bem-sucedido? Não tem nada a ver nesse momento com questões, por exemplo, de bens, de conquistas financeiras, materiais. Isso é uma consequência. Mas um adulto bem-sucedido é um adulto bem resolvido, centrado, que está em paz com a sua autoestima, que entende, responsável, que entende que a vida é feita de fases. Se hoje não está tudo bem, o que eu vou fazer para melhorar para que amanhã esteja? Hoje está tudo ótimo, o que eu preciso cuidar para manter isso? E a questão da responsabilidade, que é responder pelos seus próprios atos, pelas suas próprias atitudes, ser capaz de, tendo acertado ou não, tendo tido sucesso ou fracasso, entender que ele é responsável pelas suas escolhas e pelas consequências, viver tudo isso. Então, esse é um dos fatores assim bem preocupantes. Até essa semana eu fiz um post que diz assim, que a superproteção dos pais é uma sutil armadilha. Por que ela é sutil? Porque os pais, nós, mães, pais, exercemos isso com a melhor das intenções. Mas ela é sutil, porque logo ali ela vai dar uma rasteira. E aí a hora que os filhos precisam agir com responsabilidade, e isso eu falo, nós já conversamos, desde a adolescência e fase adulta, quando eles precisam assumir os seus atos, eles não conseguem, Roger. Então, e existe assim uma preocupação, porque o que acontece hoje? O jovem, já um pré-adulto, nem sei se existe esse termo, mas se não existe, eu abro um parênteses aqui. Eles chegam nas universidades, nas faculdades, perdidaços, sem noção. Tem uns que nem sabem o que estão fazendo lá, porque até aquele momento as escolhas da vida dele foram feitas pelos pais. Os problemas que apareceram lá na educação infantil, do amiguinho não emprestar o brinquedo, depois no fundamental, quando a professora mandou refazer algum trabalho, depois no ensino médio, quando alguém que era muito amigo deixou de ser de repente, todos esses probleminhas pontuais, quem resolveu? A mãe, o pai. Então ele nunca teve que ter o enfrentamento, ele nunca teve que ter o desconforto de sentar com a frustração e pensar o que eu vou fazer, como que eu vou resolver, pensar em opções, pensar nas possibilidades. E isso está intimamente ligado ao quê? À responsabilidade, que se desenvolve desde pequenos. E aqui fica a dica, né, Roger? Quem chegou nesse vídeo aqui e não assistiu os anteriores, eu sugiro que volte. Eu não sei qual é a idade do seu filho nesse momento que você assiste o vídeo, mas seria muito importante você assistir como desenvolver responsabilidade na infância, na adolescência, para depois colher os frutos na vida adulta. Milena, então, só para ficar claro, a gente pode afirmar que é dever dos pais ensinar responsabilidade aos filhos? É dever dos pais, Roger. Sem dúvida nenhuma é dever dos pais. E tanto é que, às vezes, quando os pais negligenciam esse dever, a vida começa a cobrar naturalmente, porque ninguém consegue manter um nível de vida saudável sem ter responsabilidade. Em algum momento ou outro, a conta chega. E aí o que acontece? Às vezes a escola começa a cobrar, quando ele ainda é uma criança, e os pais não aceitam. Não, não é assim, porque meu filho, porque onde que já se viu, quem quer ser professor para falar isso, para exigir? A gente chega num nível assim, Roger, tão denso, tão preocupante, que às vezes os pais ligam, né, perguntando, viu, por que a professora não corrigiu do meu filho, não deu visto no caderno do meu filho, por que que... Então, mãe, não deu tempo, são X alunos na sala de aula até chegar no seu filho, mas eles tratam como se aquilo fosse um absurdo. E o próprio aluno deveria ter condições de chegar para a mãe e contar. Não, realmente, a professora não deu visto porque ela fez as 2 primeiras fileiras, bateu o sinal e os próximos vai ficar para a próxima aula. Olha que coisa simples. Mas isso torna um problema, porque o meu filho super protegido, meu filho especial, o príncipe das galáxias,
não pode ser frustrado, não pode perder, não pode ficar para trás. Então, a superproteção prejudica, Roger, o desenvolvimento da responsabilidade nos filhos. Então, não é a escola que ensina isso, pelo menos não deveria ser. A gente sabe que existe um acúmulo de funções para a escola está assim, abarrotada, transbordando de responsabilidade que cabiam aos pais educar os seus filhos, mas que hoje foi transferido para a escola. Por exemplo, se os pais entendessem a responsabilidade deles, a missão deles em ensinar os filhos a questão da ética, a questão do amor ao próximo, do respeito, só aí já eliminaria assim alguns temas interdisciplinares que precisa desenvolver na escola. Entende? Então, assim, toma-se muito tempo da escola aquilo que é papel dos pais desenvolver. Agora, Milene, além de ensinar, os pais também devem cobrar e aplicar consequências para aqueles filhos que já foram ensinados e que não estão colocando em prática a responsabilidade? Sempre, Roger, sempre. Enquanto os filhos estão dentro da nossa casa, eles são nossa responsabilidade. Logo, o que fazemos ou deixamos de fazer vai impactar diretamente, significativamente, no desenvolvimento dessa competência chamada responsabilidade. É o que eu sempre falo, amor e limite têm medida certa. Então, não basta só amar o filho, amar esse amor incondicional, essa loucura que a gente tem pelos filhos da gente, tudo isso é bom, mas tem que ter medida certa. Até os pais precisam de limite, porque se eu só amo, mas não coloco limites, e aí que vem, Roger, a aplicação das consequências. Se eu estabeleço limites e o filho transgride, às vezes deliberadamente ou porque aquilo virou um hábito, entende? E aí ele não sofre nenhuma consequência daquela atitude, então os pais estão dificultando o filho de entender que é importante ter responsabilidade, que é imprescindível ser responsável. Então, ensinar, exigir e aplicar consequência é o caminho, são os passos básicos. Diria assim, a parte mais básica para desenvolver a responsabilidade nos filhos. Porque não adianta, Roger, o que eu mais escuto das mães é assim, mas eu falo. Mas eu falo. E às vezes a mãe já está esgotada, já está cansada, pensa assim, não tem mais solução, porque a minha parte eu já estou fazendo. Quando na verdade não. Quando na verdade às vezes as mães só estão aconselhando quando deveriam exigir. Elas estão apenas lembrando quando deveriam exigir. Se eu comuniquei para o meu filho, se eu ensinei, eu tenho que exigir. E às vezes o exigir é o supervisionar, é estar atento. Eu falei, mas depois abandonei. Eu espero que o meu filho tenha maturidade suficiente, só porque eu vi uma vez, ele vai mudar um comportamento, mudar um hábito e ponto final. Não é assim. Então, nós precisamos supervisionar. E aí, quando o filho não faz ou deixa de fazer alguma coisa, a consequência é fundamental para que ele tenha o entendimento de que ele é responsável por aquilo que acontece com ele, de que ele é responsável também, dependendo da circunstância, do que acontece com o outro, se foi uma atitude dele, entende? E é nesse sentido, é na prática, no dia a dia, que nós conseguimos colocar e apresentar esse senso de importância que é da responsabilidade. Milene, agora chegamos à vida adulta. Infelizmente, o pai e a mãe não ensinaram, não cobraram, não aplicaram as consequências. Chegou na vida adulta e se torna um adulto que é dependente do pai e da mãe. Tudo que ele resolve tem que ter o pai e a mãe, tem que saber não só a questão de, pai, o que você acha? Que às vezes é bacana você trocar uma ideia. Se bem que algumas coisas eu acho que é assim, você tem que assumir. Não, eu não preciso falar com meu pai, eu sei o que eu estou fazendo. Mas mais do que isso, é aquele que tudo ele depende do pai e da mãe. Ele casa para resolver coisa na casa, tem que chamar o pai e a mãe para resolver, financeiramente depende do pai e da mãe. Esse é um adulto irresponsável e muito provavelmente não foi ensinado para ele responsabilidade, né? Exatamente. Eu acredito, Roger, que o principal meio de saber se o meu filho, agora adulto, é responsável ou irresponsável,
é justamente a dependência que ele tem de mim como mãe, do pai, entende? Um adulto, ele tem que ter capacidade, primeiro, ele tem que ter capacidade de tomar decisões. Não significa que ele vai acertar todas as decisões. Ninguém consegue acertar 100%. Então não é a questão dele ser excelente no sentido de que ele não vai errar, não é isso. Mas ele tem que ter um suporte emocional, racional para tomar decisões. Um adulto, Roger, ele também tem que ter condições de ter desenvolvido a habilidade, ou pelo menos a competência, eu diria, de correr riscos. Ele precisa correr risco. Quem não corre o risco não sai do lugar. Quem tem medo de se afogar não coloca nem os pés na água. Mas às Ô vezes, Milene, pode falar. essa parte de risco é interessante, que eu tava vendo uma... Agora, inclusive, a hora que eu acordei, né, a gente vai fazendo algumas coisas, eu tava vendo uma entrevista e eu achei interessante que a pessoa que estava sendo entrevistada falou o seguinte, olha, o cara, para dizer que ele tem sucesso, assim, ele tá falando de empreendedor, né? Em algum momento ele vai correr sérios riscos e é provável que ele quebre. Daí ele começa assim a comentar, tipo, o Donald Trump lá quebrou 2 vezes, mas é um dos caras mais ricos do mundo, tal. Então assim, essas grandes pessoas sempre correram risco e até quebraram e voltaram a ser quem elas eram, tal. Então o risco é muito importante, né, Milene? Exatamente, Roger. E isso, olha só que interessante essa colocação que você fez, porque demonstra que correr risco é uma questão, é uma habilidade importante a gente ter, porque ela vai impactar grandes decisões, como por exemplo de empresários, de autônomos, a coisas pequenas do dia a dia. Então, quando as crianças não são colocadas, vai lá, meu filho, pergunte você para a professora. Desça lá e converse com a diretora. Fale para o seu amiguinho que isso não é adequado, que isso te desagrada, que deixa triste. Fala você, resolve você isso. Então, o que os filhos pensam? Ai, eu não vou falar com a professora. E se ela brigar comigo? E se ela não me responder? E se, entende? É o medo. E aí, o que a mãe faz? Deixa lá que eu vou resolver tudo. Entendeu? É assim. Milene, só para deixar claro que você fala de risco, mas a gente não está falando em risco à saúde, à segurança, até porque a gente preza pelo princípio da saúde e segurança, né? Mas é o risco de enfrentar situações da vida e não ir lá e falar, é o meu filho e eu vou resolver. E o que é isso aí com o meu filho? Ah, meu filho é isso. Não, é deixar a criança ir lá, igual você falou, ir lá perguntar, ir lá resolver e até nos mínimos detalhes, né? Como a gente já até comentou, você tem que deixar o teu filho, né, numa certa idade, vai lá no mercado agora. Ele vai com medo, porque ele nunca foi, entendeu? Vai lá e compra lá isso aqui. Né? Dependendo, assim, né, da cidade, da situação, da idade também. Pô, vai de ônibus para a escola agora. Que nem tem um adolescente que já consegue se virar, mas não, meu filho não pode, vai andar de ônibus. Ai, meu Deus. Perfeitamente, Roger. Ainda essa semana eu conversei com uma amiga minha, e ela estava contando da dificuldade da irmã dela. A irmã dela é adulta, já com seus 20 e tantos anos, e ela estava explicando a dificuldade que era para ela ir na mercearia perto de casa. Ela tinha medo de ir na mercearia, por quê? Porque a mãe sempre protegeu. Isso a própria filha falando, né? A própria irmã contando. Ela falou, ela tinha um medo, assim, sem nenhuma razão. Nunca teve um assalto, nunca ninguém, sei lá, teve algum ato violento com ela, nada. Mas era super proteção, era sempre a mãe indo, fazendo por ela, para ela. Então acontece, eu conheço casos assim que a vida inteira. Os pais também super protegeram, e as filhas não iam daqui, não atravessavam a rua sozinhas, sem a presença dos pais. E é verdade, Roger, depois de uma certa idade, a gente precisa ir soltando, entende? Por exemplo, desde uma consulta médica, você vai acompanhar o filho em uma consulta médica, ok. Mas chegou lá, quem é que está doente, quem é que está sentindo os sintomas? É o filho. Então, com uma idade já ali de 7 anos em diante, o filho já tem condições de narrar o que ele está sentindo. Porque muitas vezes a mãe já levou ele no médico, não é porque ela percebeu que o filho não está legal. O filho reclamou, o filho se queixou, que está doendo a garganta, dói o olho, alguma coisa assim. Então, filho, nós vamos chegar lá e você vai contar para o médico. É colocar eles em situações que causam esse desconforto, de o medo de eu vou, não vou, faço, não faço, tenho, não tenho, entende? E isso é importante, isso aí vai desenvolvendo essa habilidade, essa competência.
Agora, o que acontece? Quando os filhos não têm experiências assim, eles são, de repente, é como se fossem largados, né? De repente, caiu ali no mundo real da vida adulta. E agora, o que eu faço? Eles não sabem, se sentem amedrontados. Eu lendo um livro esses dias, Roger, dizia exatamente isso. Quando eles chegam na universidade completamente desnorteados, porque sempre teve alguém que fez tudo por eles se sentem com medo e um sentimento de dor, de solidão tão grande, é um vazio tão grande que muitos vão para droga, para realmente esquecer essa incompetência, para esquecer essa incapacidade, esse pavor, esse pânico de agora eu não sei o que fazer e agora meu pai e minha mãe não estão aqui. E de simples coisas, simples decisões. O professor lá mandou rever um artigo e não explicou o que era para melhorar. Pronto, é motivo para depressão. Entende? Então, os pais precisam jogar, por favor, no melhor sentido da palavra, jogar o filho para ter experiências, para viver situações que sim vão causar desconforto, que sim podem até gerar uma certa frustração, porque ele não vai conseguir acertar tudo, isso é fato, mas que junto com você, pai e mãe, no teu acompanhamento, na tua supervisão, você vai ajudando ele a entender como trabalha tudo isso, a traduzir, olha filho, tá vendo isso que você está sentindo? Então é assim mesmo, e vou te contar uma coisa, talvez isso aqui é uma gota d'água perto do que você ainda vai viver lá fora, meu filho, mas é assim mesmo, respira fundo, bola para frente, fulano disse isso, você é isso? Me diga, você é burro? É? Não, não é. Então, meu filho, entra por aqui, sai por aqui, segue a vida adiante. Porque uma outra questão, Roger, que desgastou demais é o termo bullying, por exemplo. Fulano tá fazendo bullying com meu filho, mas peraí, será que é bullying? O bullying, ele é considerado bullying quando uma agressão ou um perjúrio, alguma coisa assim, acontece sistematicamente, é com frequência. Existe uma constante. Agora, uma vez, só uma vez, a criança brigou com outro, porque, diga-se de passagem, até essa agressão, às vezes, das crianças pequenas, crianças da pré-escola, 4, 5 anos, até os 6, 7 anos ali, é normal. A criança, às vezes, se expressa com agressividade, mas não é que ela é uma pessoa horrível, uma pessoa agressiva que está fazendo bullying com o outro. É porque foi uma reação que ela teve e que isso vai ser trabalhado. Agora você pede desculpa, não faça mais isso. E geralmente, Roger, é o que basta. Mas no dia seguinte, o que acontece? A mãe já está lá porque fulano está fazendo bullying com meu filho. Não, minha senhora, não é bullying. Foi uma reação da criança própria, do desenvolvimento. Aí até às vezes entre adolescentes. Adolescente tem umas brincadeiras meio estranhas. Eles se xingam, né? E menino e menina. Eu falo, às vezes eu tô lá, escuto alguma coisa, viu? O que é isso? Que brincadeira? Não, tá tudo certo. A gente brinca assim mesmo, tá tudo tranquilo. Então, e às vezes os pais já acham que aquilo é bullying, e não é bullying, ok? Então, filho, vá lá, fala pro seu amigo, resolve. Comenta você com a professora se você acha que não vai dar conta de resolver sozinho. Pede ajuda para quem tá lá, meu filho, porque eu não estou. O meu papel é aqui dentro de casa, é desenvolver você, é dar envergadura, é dar você, dar não, porque ninguém consegue dar competência e habilidade, é te ajudar a desenvolver essas habilidades, essas competências para você encarar as coisas, para você enfrentar as coisas, não ser um banana. Esse é meu papel de mãe, não criar um banana, não criar uma banana, é criar um adulto responsável, ético, autônomo e que vai dar conta e que vai vencer e que vai ter sucesso se tiver essas e essas e essas habilidades e principalmente responsabilidade. Milene, assim, eu confesso para você que não é uma coisa fácil e até por isso que a gente fala numa educação intencional. Porque assim, eu tenho meu filho Theo, né, todo mundo, quem acompanha a gente aqui sabe, o Theo, e aí, por exemplo, tem uma sorveteria aqui na nossa cidade, né, e ela tem um parquinho, e aí às vezes a gente vai lá, um parquinho pequeno e tal, e sempre tem criançada lá nesse parquinho da sorveteria. Aí às vezes ele tá lá brincando, assim, daí às vezes fico olhando, sabe? Tem outras crianças, assim, e às vezes dá um negocinho, assim, entre as crianças, sabe? Dá vontade de ir lá e falar assim, ô Theo,
pode parar com isso, o Theo não tá fazendo nada, mas para outra criança ficar um pouco com medo, mas daí eu penso assim, vou deixar resolver, deixei eles que resolvam lá. E eu fico só olhando. E aí, de repente, ele tá brincando com aquela criança que ele tava meio que se estranhando. Se eu tivesse ido lá, ele já não ia brincar, já ia, sabe? E eu sempre penso assim, lógico, né? Só voltando ao que eu falei, prezando sempre pela saúde e segurança, porque esses dias ele subiu no escorregador e parou na metade do escorregador. E aí veio um outro piazinho, não quis nem saber, desceu, ele caiu do escorregador e se esborrachou no chão. Mas assim, também fui lá, peguei ele, chorou, não se machucou nada, mas acho que mais pelo susto, assim. Tá tudo bem, vi que tava tudo bem e tal. Aí já conversei com ele, não joguei nas costas do outro também. Falei, filho, você não pode subir e ficar parado ali no meio do escorregador. Senão você vai cair mesmo. Porque se eu jogar nas costas do outro, ele, é culpa dos outros mesmo, eu tô certinho. Eu pensei nisso também. Agora, assim, o que eu penso nessas atitudes de deixar ele se virar é exatamente isso. É a questão que a gente sempre fala de autonomia. E não adianta, né, Milene? E hoje ele está com quase 3 anos, 2 anos e 9 meses. Daí eu posso pensar assim: não, mas agora tem que cuidar, porque ele não sabe se virar. Daqui a pouco ele está com 4 anos: não, mas ele não sabe se virar. Daqui a pouco ele está com 8: não, mas ele não sabe, né? E vai virando o bananão. E eu me preocupo muito, eu não quero que o Theo seja um adulto mongoloide, assim, no sentido de, pai, eu não consigo fazer tal coisa, me ajuda. Não consegui fazer nada, tudo eu tenho que resolver para ele. Eu quero que o Theo seja, na adolescência e principalmente adulto, que ele saiba se virar. Vai morar sozinho? Então se vira, vai lavar roupa, vai lavar louça, vai pegar o ônibus, vai saber se virar, procurar as coisas lá na faculdade, para não ser isso que você falou, entendeu? Então eu me preocupo muito. E eu acho que, como eu já sempre falo, não dá para subestimar a inteligência da criançadinha menor. Entendeu? Vai ensinando. Eu vejo pelo meu filho a inteligência que ele tem. E ele não é, como diz um parente nosso, ele é super dotado. Não, não é isso. Eles são inteligentes mesmo, né? A gente que subestima. E aí, quando a gente não subestima, a gente vê que eles são realmente inteligentes. Então tem que deixar, tem que soltar, como você sempre fala, para que eles enfrentem, para que lá na frente não seja um adulto banana, né? E aí que você falou, Roger, cabe o seguinte também: não subestimar e nem superestimar. Entende? São dois extremos que para nós pais é muito delicado, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a linha ali é muito singela, quase imperceptível. Então, quando eu subestimo meu filho, é essa fala que eu digo. Mas ele não entende. Ele é pequenininho, ele... Ok, está subestimando a inteligência do filho. Agora, quando eu exagero, falo, mas meu filho é muito inteligente, olha a atitude dele, olha a reação dele. Pode até ser que, e de fato, os filhos nos surpreendem muitas vezes. Só que a gente não pode parar aí e simplesmente acomodar, cruzar os braços, porque ele já é inteligente, ela já é esperta e tá tudo certo. Não, porque quando nós superestimamos, aí tem um detalhe também aqui, Roger. Um outro fator que impacta diretamente para que os filhos se tornem bananas, frágeis, né, floquinhos de neves, como a gente fala, é o exagero de elogios para os filhos, sabe? O exagero. Então, essa cultura que a gente vive aqui, ela começou lá nos Estados Unidos. E os resultados lá já estão fazendo diversas pesquisas, algumas em fases de aprovação, porque eles perceberam o quê? Que qualquer coisa que o filho faça, os pais elogiam. Por quê? Porque desenvolveu-se a crença de que, uma vez que a autoestima do meu filho esteja bem resolvida ou esteja em alta, isso vai ser suficiente, porque lá na fase adulta, como ele vai estar bem emocionalmente, psicologicamente, ele vai resolver tudo com tranquilidade e ele vai ter sucesso. Como se tudo dependesse só da autoestima. E aí o que acontece? Os filhos, quando são super estimulados com elogio por qualquer coisa, eles começam inconscientemente a criar o conceito de que tudo que ele faz é bom, sem nenhum critério do que de fato é bom, do que é excelente, do que é mais ou menos, que é ruim. E aí acontece, Roger, só me permite eu concluir, senão eu vou esquecer. Quando eles chegam lá no trabalho, por exemplo, num estágio, no ambiente de trabalho, ele quer ser promovido em 2 meses. Porque ele cresceu achando que aquilo que ele faz, que é a obrigação dele fazer, ele recebia elogios, aquilo lá, então ele tem que ter reconhecimento. E isso vai agravando.
E eu sou adepta do elogio, eu acredito que elogio faz bem em qualquer idade. Imagine para os nossos filhos. Mas nós não podemos esquecer que somos nós que vamos dar clareza e referência para eles o que é bom e o que não é. Porque assim, o elogio pelo elogio não é elogio, é bajulação, e bajulação não alimenta a autoestima. Pelo contrário, cria uma ilusão, coloca dentro de uma bolha ali que ele acha que o mundo é perfeito, que tudo gira em torno dele. E aí, se ele não se sentir estimulado, por exemplo, a prestar atenção na aula, ele não vai fazer. Por quê? Porque os pais priorizaram a autoestima, priorizaram o sucesso, priorizaram a questão de evitar para o filho conflitos, confrontos, frustrações, e aí esqueceram de desenvolver a responsabilidade. Então, o que seria o mais lúcido, o mais coerente, o mais bom senso? Olha, meu filho, mesmo que a aula esteja chata, mesmo que o conteúdo da matéria não lhe agrade, por respeito ao seu professor, você vai prestar atenção. E tem outra, você precisa prestar atenção. Independente se o professor... E assim, Roger, daí às vezes a cobrança dos pais é: ai, mas o professor não é amigo do filho. Ó, porque o outro professor conta piada, é legal, ele adora a aula. Ok, mas até quando vai viver nessa infantilidade? Entende? Como a gente sempre fala, independente se você, pai e mãe, é milionário, você tem seu próprio negócio, ou se você é um trabalhador assalariado, se não desenvolve a responsabilidade do meu filho, do seu filho, do meu filho, tudo põe a perder. Nós precisamos desenvolver isso. Responsabilidade é pré-requisito para viver, para conviver em sociedade. Milene, você falava ali em elogiar, né? Ficar ali elogiando o filho. Eu acho que para qualquer coisinha, eu acho que o pior do que isso ainda é quando você elogia, acha bonito, aplaude quando o filho faz coisa errada ou quando o filho faz coisa feia, vamos dizer assim. Por exemplo, que eu acho que todo mundo já deve ter visto isso, filho que fala palavrão. Tem pai e mãe que acha bonito, dá risada, sabe? Acha que aquilo é sensacional, fantástico. Olha ele xingando, olha ele não sei o quê. Absurdo. Uma outra situação, não é a questão de elogio, mas é defender por uma coisa que não viu. Nesse mesmo sorveteria que eu levo meu filho de vez em quando, aí tinha umas outras crianças lá brincando, aí tinha dois piazinhos. Aí um deles foi e sentou um murro assim no outro do nada, menino. Eles estavam pulando numa cama, acho que veio, pá! Daí o piazinho foi e chorou. O que levou o murro chorou e levantou e empurrou. Só que nessa que ele empurrou, a mãe do que tinha dado o murro viu. Aí ele empurrou e o piá foi e deu outro. Daí a mãe foi e tirou, e daí eles estavam do meu lado. Daí o piazinho que tinha começado a briga falou assim: não, mãe, ele que começou. E a mãe viu só o empurrão do outro. Só que o outro deu um empurrão porque ele tinha dado. E a minha mãe falando: é isso aí, tem que fazer assim mesmo, não pode deixar. Eu vi que ele te empurrou, não sei o quê. Milene, que vontade de falar, viu, filha? Tem câmera aqui, pega lá e vai ver o que seu filho fez. Sabe, ali assim eu vi que a gente tem que ter muita atenção assim para não defender e achar que o filho, sempre meu filho tá certo. Porque acontece situações que os pais não estão vendo e aí você defende e lá na frente o filho vai achar que eu vou fazer alguma coisinha aqui e vão me defender porque não estão vendo mesmo, entendeu? Vai virar um adulto irresponsável nesse sentido também, né? De fazer o que quer e achar que... Sabe quando acontece coisas assim, qual que é a minha postura, Roger? Quando eu não sei quem começou, quem teve a iniciativa, quem terminou, eu penso assim, falo isso para as minhas filhas, não me interessa quem começou. Se você começou, tá errada uma vez. Se você deu continuidade ao que o outro começou, errou também. Então não importa, porque não é assim que se resolve. E, nossa, é complicado isso. E que nem na questão do palavrão. É bonitinho quando é pequeno? Pode até ser, porque a criança não tem noção. Daqui a pouco é adolescente e não tem sabão que lave a boca dessa criança. E aí os pais esquecem, às vezes até os avós esquecem, que quando era criancinha, aquela atitude foi aplaudida, foi elogiada. Outra coisa, Roger, que acontece também, que os pais perdem a oportunidade de ensinar, é quando, por exemplo, assim, eles vão narrando as traquinagens dos filhos, principalmente às vezes numa questão de caráter, uma questão de que o filho mentiu e manteve a mentira,
Principalmente a questão do filho ocultar situações e os pais contam como se fosse algo positivo, como se fosse uma qualidade. Olha, daí Enganou alguém, né? é, Enganou alguém e os pais, enrolou a professora. é, Pensa, enrolou a professora dele, a avó. exatamente. Eu falei pra ele. É exatamente. E eles falam, olha só como o Pia é esperto, meu Deus. Olha, essa geração é muito esperta. E coloca tudo num pacote só. Peraí, mas meu filho não faz parte desse pacote. É o teu filho. É tua responsabilidade confrontar, sim, quando precisa. Mas peraí, mas então cadê a tua apostila? Eu deixei na escola. E deixou na escola por quê? Porque na correria o professor, não sei o que, não sei o que. Não tem essa. Daí ia ver, na verdade, estava lá embaixo da cama. Acontece as coisas. Olha como ele é esperto, olha como ele é inteligente. Não, olha. E a mãe sente orgulho disso. Beleza, que bom que seu filho é esperto. Então tá na hora de trabalhar e lapidar essa expertise para coisas boas. Porque daqui a pouco o filho vai virar o quê? Né? Sei lá, eu tenho medo de pesar nas palavras aqui, daí os pais não entenderem o contexto, mas vai virar um bandidinho, entende? Vai virar um mau caráter, vai virar uma pessoa que não é de confiança, e não adianta, Roger, ele vai crescer achando que aquilo é normal e ele vai pegar materiais da empresa, levar para casa, vai achar que está tirando vantagem. Um dia desses eu me deparei com a seguinte situação. Uma pessoa parou o carro na esquina e próxima aqui à minha casa. E daí, ó, carregando, sabe aquelas placas que formam calçada aqui na nossa cidade? São placas, né? E aí estava empilhado ali que a prefeitura acho que ia arrumar um pedaço da esquina ali. E ela, ó, carregando dentro do carro. Eu falei, gente, não acredito nisso. O que é isso, gente? Isso é falta de ética. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho, é uma vergonha isso, entende? Mas assim, eu tô tirando vantagem, isso que importa. E é assim, é no dia a dia, é corrigindo os filhos, é lapidando aos poucos que nós vamos dando esse senso de responsabilidade e de ética para os nossos filhos. Milene, agora pode acontecer dos pais ensinarem, cobrarem responsabilidade, aplicarem as consequências quando o filho é irresponsável e ainda assim o filho se tornar um adulto irresponsável? É possível, Roger. Se tratando de ser humano, como eu sempre falo, existem N fatores que podem contribuir para o filho ser ou não responsável. O que acontece? Eu diria assim, é uma exceção. Pode acontecer? Pode acontecer. Que os pais fizeram tudo direitinho. Ensinaram, educaram, amaram, dialogaram, aplicaram consequências, fizeram o pacote completo. E ainda assim o filho se tornou um irresponsável. Só que daí tem um detalhe, Roger, é o que eu falo para as minhas filhas. Olha, vai chegar a fase, a Sofia já está com 14 anos, então tá logo ali. Vai chegar a fase que eu nem é essa a intenção, que eu não vou mais ter o controle, que eu não vou mais conseguir ajudar nas decisões, porque eu quero que elas tomem as decisões delas, entende? Só que aí eu falo para elas, a minha parte eu fiz. Todo o suporte que eu poderia desenvolver para que vocês se tornassem responsáveis, pessoas de bem, pessoas de valor, eu fiz. Dei o meu melhor. Talvez não acertei 100%. Talvez não, provavelmente, certamente não. Mas dentro daquilo do conhecimento que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha para educar vocês, eu dei o meu melhor. Daqui para frente, né, dada certa idade, é responsabilidade de vocês. A decisão, se vocês decidirem fazer errado, vai ser uma decisão consciente, porque eu ensinei. Porque além de ensinar, eu dei exemplo. Então, porque assim, Roger, chega uma fase que os filhos farão as próprias escolhas. E nós não podemos interferir, porque senão é igual aquele filho que casou e a mãe fica lá interferindo. Interfere nas compras, interfere na rotina da casa, interfere na educação dos netos. Isso aí é complicado, isso é muito ruim, entende? E como que o filho vai se tornar um adulto? Fazendo as escolhas e arcando com as consequências. E muitas vezes depois que casa, por exemplo, igual você falou, e a mãe de um dos dois começa a interferir, começa a querer decidir por eles, vai dar ruim o casamento, né, Milene?
que não é toda mulher e homem que aguenta que a sogra, né, sogra ou sogro, né, esteja interferindo, né? Agora, até falando sobre um adulto irresponsável que casou, depende do pai e da mãe. Aí esse adulto tem um filho. Existe uma tendência que o adulto, pai e mãe, que é irresponsável, tenha filhos que também sejam irresponsáveis e vai se prolongando geração atrás de geração de irresponsáveis? Roger, isso é difícil definir, porque veja, só há confirmação dessa tendência quando os filhos se tornam adultos. Então nós estamos falando aí de um ciclo de gerações. Se fosse assim, nós talvez não estaríamos vivendo essa crise de filhos mal educados, irresponsáveis e frágeis e etc, por causa da superproteção dos pais. Quem começou tudo isso foram pais que por vezes tiveram boa educação, ou às vezes alguma educação um pouco mais rigorosa, mas que funcionou, mas que deu certo. A pergunta é, se funcionou e deu certo, por que os pais foram para outro extremo? Por quê? Porque, de alguma maneira, para eles, o mais importante era o carinho, o afeto, a atenção. E aí, priorizou-se isso e esqueceu-se de desenvolver essas questões, como a gente fala, responsabilidade. Ok. O que acontece? A gente só vai saber, Roger, veja bem, eu convivo com muitas crianças e adolescentes em função do meu trabalho. Para quem não sabe, está chegando agora, eu atuo em escolas. Em escola agora, em uma só. Então, o que acontece? É visível, é impressionante como a criança tem o senso de que falta os pais cobrarem, falta o pai exigir. É impressionante. Claro que eles, no momento da preguiça, eles dão graças a Deus da mãe lá e fazer a tarefa por ele. Entende? Mas ele tem consciência que de alguma maneira ele está sofrendo da superproteção. Certamente ele pode repetir, porque foi o modelo que ele aprendeu, foi o modelo que ele teve, e mesmo que ele tenha consciência que não foi 100%, ele vai acabar reproduzindo se ele não correr atrás de conhecimento, se ele não correr atrás de entender como que funciona, que existem outros jeitos de educar os filhos, que é possível você amar, proteger sem superproteger e educar e desenvolver caráteres e valores, enfim. Mas ele pode também, não, eu não quero isso, eu preciso achar um ponto de equilíbrio da educação que eu tive, da qual eu quero para os meus filhos. Então é complicado afirmar que sim, filho de peixe, peixinho é, no requisito de educação de filhos, porque existem alguns fatores, entende? Então, por exemplo, uma criança, né, já tive essa, que é visivelmente super, hiper, mega, ultra protegida dos pais. Dada uma situação, a gente colocou, viu, mas e agora? Você está vendo isso? O que nós podemos fazer por você? Sabe qual foi a resposta dessa criança super, mega, hiper, ultra protegida? Troca minha família. Troca minha família. Claro que eu não vou expor o que foi a situação aqui, mas foi exata. Então, como que a criança tem lucidez? Qual a idade mais ou menos dessa criança? Pode 11 falar? anos. 11 anos. De 10 para 11. Não sei se tem 11 já, mas eu acredito que é a fase que deve ser. Então, Só para assim, entender, tinha uma situação, vocês colocaram para ela, explicaram para ela e ela, né, dessa explicação, exatamente. entendeu e fez esse comentário. Isso. A nossa fala era, você está vendo que o que cabia a nós fizemos tudo que era possível por você. E agora, na tua concepção, o que nós podemos fazer para te ajudar nessa situação? A resposta foi assim, desse jeito. Troca a minha família. Acho que até para vocês que são preparados, vocês não esperavam, Foi, né? jamais, jamais. Porque a gente Assim, porque acha. para mim que não tô lá, assim, no meio, me surpreendeu uma resposta dessa, assim. Então, nossa. Porque assim, Roger, as crianças. É tão engraçado, é tão. Meu Deus do céu, se os pais soubessem o potencial que eles têm nas mãos, que são os filhos, são preciosidades, eles jamais fariam os filhos sofrer a superproteção. Entende? Porque
O filho sofre com a superproteção, sofre enquanto está vivendo e sofrerá muito mais logo ali na frente. Então, eles têm consciência disso. Porque, tá, eu tô com preguiça, minha mãe vai me proteger. Ah, eu não quero me indispor com o colega da sala, minha mãe vai lá e resolve. Mas no fundo, eles sabem. E aí nós vamos colocando mensagens, incutindo mensagens para os nossos filhos. Você é incapaz, eu vou lá e resolvo. Não, você é incapaz, deixe que eu faço. Não, você não consegue, eu resolvo. E assim por diante. É essa mensagem que a superproteção acaba colocando para os filhos, e a consequência disso é filhos irresponsáveis, que não são capazes de tomar decisões, de fazer escolhas, de lidar com as frustrações. Quando a gente fala lidar com as frustrações, Roger, é superá-las. É superá-las, é vencê-las, é encontrar uma oportunidade de superação, entende? E você falava ali da educação de antigamente, da educação de agora, que foi mudando, e acho que é interessante a gente só reafirmar, né, Milene, que é exatamente o que o método MR21 prega, que é o equilíbrio, né? Exatamente, Roger. Exatamente. É uma pena que às vezes quem chega de repente, e não que é uma pena a pessoa chegar de repente, é ótimo que chegam, sejam todos muito bem-vindos, aproveita, curta aqui esse vídeo, se inscreve, compartilha, ajuda a outras mães, outros pais que estão nesse grande desafio que é educar filhos. Mas às vezes pegam uma situação, uma fala, e sem antes ouvir tudo o que foi dito antes. Então a proposta do método MR21, Roger, é exatamente isso, é o ponto de equilíbrio. É o amor que ama incondicionalmente, sim. É o conversar, é o dialogar, sim. Mas quando precisar ser firme, quando precisar impor limites e aplicar consequências. É o caminho, gente. Parece simples. De fato é simples, mas nem sempre o simples é fácil. Mas é o necessário, é esse equilíbrio para nós formarmos os nossos filhos pessoas capazes, pessoas de bem. Milene, para que os pais não tenham filhos adultos irresponsáveis, qual seria o seu conselho? O primeiro deles, não superproteja os filhos. Para com isso, você está causando muito mais danos e sofrimentos quando vai resolver ou fazer pelo filho e para o filho aquilo que o próprio filho tem condições de fazer. Então, quando a gente fala em não poupar o filho, é nesse sentido. Você não vai pegar seu filho aí de 4 anos e exigir que ele vá sozinho a pé na escola, sei lá, quando a escola é muito distante. Mas se seu filho já é um adolescente, ele tem condições. Seu filho tem condições de guardar o brinquedo, então não guarde por ele. Seu filho tem condições de te ajudar a lavar uma louça, tirar o lixo, deixar o quarto arrumado, exija que ele faça, que ele colabore e não faça por ele. Não resolva por ele. Deixa que ele administre, que ele resolva os problemas lá na escola, os conflitos. Se a situação se agravar, se a situação não se resolver, aí sim você vai ajudá-lo a resolver, mas não resolver por ele. Não questionar situações por ele. Precisa colocar ele mais em situações que, como nós já dissemos, talvez cause algum desconforto, talvez algum desequilíbrio emocional, mas aí você estará ali para dar suporte para ele, para dar caminhos, para apresentar possibilidades e realidades. Você educa seu filho com muito amor, com proteção, não super proteção, mas e desenvolve nele competências e habilidades para que ele seja capaz de caminhar com as suas próprias pernas, que afinal de contas, esse é o nosso objetivo, é formar os nossos filhos. Nossos filhos não são para nós. Eles precisam caminhar com as próprias pernas, serem responsáveis pelas decisões. Aliás, eles precisam ser responsáveis para tomar decisões e, em consequência disso, arcar com as consequências dessas decisões. Então, o caminho é esse, Roger. Não existe segredo, não existe fórmula mágica, a gente sempre fala uma receitinha pronta. O que existe é a educação intencional, que precisa ser feita constantemente, com amor, com respeito acima de tudo, exercendo autoridade, tendo clareza da ética, dos princípios e valores que você quer incutir na vida do seu filho. E jamais pense assim: ah, ele é muito pequeno para entender. Se ele entende, ele é capaz, ele assimila, ele aprende e ele faz.
Se você esperar que ele se torne um adulto para daí então ter a compreensão e colocar em prática princípios e valores, como por exemplo a responsabilidade, poderá ser tarde demais. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um episódio do podcast MR21. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.